Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Bom dia, boa tarde e boa noite para todos. Eu não sei que horas, qual parte, se vai ser do dia, da noite, da madrugada, que vocês irão ouvir esse áudio. Meus irmãos, aqui quem vos fala é o vosso irmão Felipe Trigueiro, diretamente do Rio de Janeiro. Eu estou aqui, meus irmãos, me disponibilizando para ajudar de alguma forma uma varoa. Repetindo, eu estou aqui porque eu me disponibilizei para de alguma forma estar ajudando uma varoa. Quando eu falo varoa, não é porque é da igreja, entendeu? Mas sabemos que para ajudarmos o ser humano não necessariamente precisa ser da igreja. Seja da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, seja cristão ou não cristão, nós temos que ajudar o nosso próximo, pois o próprio Jesus falou que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Meus irmãos, essa varoa, ela é uma amiga da minha esposa, a qual minha esposa conhece há muitos anos, e ela está vivendo uma situação muito delicada em sua vida. Eu não vou descrever tudo que ela está vivendo, porque para não aparentar que eu estou querendo comover os corações das pessoas, entendeu? Jamais eu quero fazer isso, mas a realidade ao qual essa senhora está vivendo, ela tem 48 ou 49 anos de idade. Então a situação a qual ela está vivendo é uma situação muito delicada, é uma situação que, se for descortinar tudo aqui, muitos irão chorar, mas não é a minha intenção comover ninguém. Mas eu estou aqui, meus irmãos, para encarecidamente pedir ajuda dos irmãos. Mas antes eu quero dar só uma pincelada aqui do que está atualmente ocorrendo com essa varoa. Meus irmãos, essa varoa, ela está morando de aluguel, porque um dia ela já teve a sua casa, ela teve a sua própria casa própria, só que, meus queridos irmãos, ela teve que abandonar a sua casa, a qual um dia ela já teve. Questões de comunidade, os irmãos devem saber. Então ela teve que abandonar, meus queridos irmãos, a sua casa. Então, meus queridos irmãos, ela começou a viver de aluguel. Uma pessoa esforçada, uma pessoa guerreira, e ali começou a trabalhar e pagar o seu aluguel. Mas aí, meus irmãos, o que ocorreu? Ocorreu, meus irmãos, que essa varoa, que ela começou a passar por vários processos de enfermidades. Muitas enfermidades cometeu ela. Então, meus queridos irmãos, eu estou falando agora nesse sentido de doenças, trazendo para a atualidade, né? Porque já por muitos anos a doença acarretou ela, mas só que tem sobrevindo mais. Então, meus irmãos, ela estava vivendo de aluguel aqui no Rio de Janeiro, numa determinada comunidade, pagando seu aluguel direitinho, porque ela estava encostada pelo INSS, ela estava encostada. Só, meus queridos irmãos, que o INSS cortou, né, o benefício, né? Na verdade, não é que cortou, se findou, né? Se findou, chegou ao prazo de validade, porque foi dado um tempo e aí se findou. Como ela mesmo declarou, que o INSS agora ele está mais rigoroso, meus irmãos. Está mais rigoroso agora. Certas doenças que antes a pessoa se encostava, se aposentava, foi tirado, meus irmãos, da lista. Olha que situação. Certas doenças que a pessoa tinha que antes se encostava, eles tiraram, meus irmãos, removeram da lista, alegando, meus irmãos, que a pessoa agora ela pode trabalhar. Meus queridos irmãos, veio aqui um toque aqui, mas vamos dar continuação aqui porque é o ministro David aqui ligando. Então, meus irmãos, aconteceu que
Aconteceu que findou, né? Aconteceu que findou e agora, no caso, ela chegou um tempo que não tem como mais pagar aluguel. O que aconteceu? Aconteceu que a dona da casa deu um prazo para ela. E nessa questão de ter dado um prazo para ela, ela já tinha ciência que ela tinha que ir para a rua, porque não é a primeira vez que ela passa por isso. Pessoa que vive de aluguel, meus irmãos, passa por isso daí. E ela não tinha mais como trabalhar devido às doenças, às enfermidades. Então não teve mais como pagar aluguel. Então, meus irmãos, ela está vivendo no meio da rua. Ela pegou um tapete dela, cortou no meio, está enrolada nesse tapete, dorme nas ruas, fica na clínica da família enquanto está aberta. Depois que dá 18 horas, ela já não tem como se manter mais lá. Tá pegando chuva, tá pegando sol. Aí minha esposa se comunicou com ela para saber quanto é o aluguel. O aluguel dela, meus irmãos, é R$ 450. Ela falou que ainda está lá disponível lá a kitnet, que são duas, mas aonde ela estava morando atualmente, ela falou que ainda está lá vazia e é 450. Só que nós não temos como, meus irmãos, se comprometer em pagar o aluguel de R$ 450. Porque o que vai ocorrer? O que vai adiantar a gente pagar aluguel agora de R$ 450 e mês que vem? Então, meus irmãos, é uma coisa séria. E a gente fica com o coração na mão. Aqui, meus irmãos, a minha esposa, ela tem uma kitnet. Na verdade, não é minha esposa. As filhas da minha esposa aqui do lado da nossa casa tem uma kitnet. Só que a kitnet, meus irmãos, tá toda destruída. A kitnet tá cheia de filtração, da lacraia. Então não tem nem condição de colocar ela aqui do lado da casa. E você fica se pensando como ajudar essa pessoa. Então, meus irmãos, ela está na rua. Então eu fiquei parando para pensar comigo uma forma de ajudar, meus irmãos. Porque uma coisa foi gerada no meu coração há muito tempo. Sempre podemos fazer alguma coisa assim pelo próximo. Vou dar um exemplo. A pessoa precisa de quê? De dinheiro. Eu tenho dinheiro? Eu não tenho. Mas eu tenho minha boca. Eu tenho a internet. Eu tenho os meus pés. Eu tenho um conhecimento. Posso me disponibilizar a me dirigir a uma pessoa para pedir ajuda, que é o que eu estou fazendo. Eu posso me dirigir a uma pessoa que fornece emprego. Eu posso me dirigir a pessoas que possam ajudar com 10, com 5 reais. É assim, meus irmãos, sempre podemos fazer alguma coisa em relação ao próximo. Às vezes eu não posso proporcionar de mim mesmo, eu não posso proporcionar ao próximo aquilo que ele precisa. Não tem condição de sair das minhas mãos, mas eu posso me dirigir até aos seres humanos que pode disponibilizar para aquela pessoa o que ela precisa. Então, meus irmãos, eu estou aqui me disponibilizando para estar ajudando ela. Então, qual é a questão? A minha esposa estava com R$ 18 no Pix. A minha esposa pegou, fez o Pix para ela lanchar, para ela comer alguma coisa na rua, porque ela não é uma pessoa viciada. Ela não está na rua porque ela é pessoa viciada. Ela pode estar lá no meio dos moradores de rua, mas não é porque ela é viciada, é por conta que ela não teve mais como pagar aluguel e agora ela está exposta na rua. Então, meus irmãos, minha esposa pegou e fez um Pix de R$ 18 para ela comer alguma coisa, mas foi o dia de ontem, o dia de hoje, o dia da manhã. Como é que vai ser? Então estou aqui, meus irmãos, encarecidamente pedindo ajuda dos irmãos, porque a forma que eu encontrei de ajudar ela, meus irmãos, no caso fazendo um pix para ela comer alguma coisa na rua, para ela almoçar, para ela lanchar. Felipe, mas como que vai ajudar ela? Ela tem, meus irmãos, o celular dela. Conforme ela tem que fazer exames, ela tem que passar por um procedimento cirúrgico, ela está aguardando, meus irmãos, tá tudo no celular dela. Então o celular dela ela deixa numa clínica, né? Ela deixa o celular dela numa clínica com a menina, depois carrega na padaria. O que ela faz? Na parte da manhã, meus irmãos, na parte do dia, ela vai lá, pega o celular dela e se comunica com quem tem que se comunicar, resolve as coisas que tem que resolver. Depois, quando chega a parte da tarde, meus irmãos, ela tem que devolver o celular. Por quê? Aqui no Rio de Janeiro, uma pessoa que está exposta em condição de rua, se a mulher tiver com o celular, seja homem ou uma mulher,
vai dar briga, meus irmãos. Eles vão querer tomar o celular da pessoa, entendeu? Morador de rua é assim, vão querer tomar o celular da pessoa. Se eles tomam latinha, se eles pegam, meus irmãos, o plástico, o material um do outro, quem dirá um celular, entendeu? Pode custar até a vida da pessoa. Então o que ela está fazendo? Ela está pegando o celular, está deixando num determinado lugar. Quando é de manhã, ela vai lá, meus irmãos, pega o celular, se comunica, vê as coisas que ela tem, que ela está vendo, entendeu? Ela está correndo atrás do INSS ainda, porque, como eu falei, está mais rigoroso, tirou certas doenças da listagem, alegando que a pessoa pode trabalhar, e são certas doenças que ela tem que antes ela poderia se aposentar, mas agora eles estão mais rigorosos, entendeu? Está mais complicado. A pessoa não tem condição de trabalhar, mas eles alegam que a pessoa tem condição de trabalhar. Olha a injustiça. Então, meus irmãos, a forma que eu encontrei de ajudar ela é essa, fazendo um pix para ela, entendeu? Para ela pagar até mesmo passagem, porque ela vai para o hospital fazer cirurgia, ela tem que resolver questão de INSS, tá recorrendo, tem as papeladas aí, ela tem que pagar passagem, tem que comer, tem que se alimentar, e a forma que eu encontrei de ajudar, porque nós não temos condição de pagar o aluguel dela. Queria muito, meus irmãos, pagar o aluguel dela, entendeu? Até mesmo eu fico pedindo ajuda dos irmãos para comprar um colírio, alguma coisa. Se eu falei com a minha esposa, se eu estivesse recebendo esse valor de R$ 600, meus irmãos, eu ia tirar só o dízimo perante a Deus. Se eu estivesse recebendo esse valor de R$ 600 com o governo daí, o que eu ia fazer? Eu ia tirar o dízimo para devolver a Deus, e o 90%, meus irmãos, eu ia pegar e ia disponibilizar tudo para ajudar ela. Entendeu, meus irmãos? Então, meus irmãos, eu estou aqui encarecidamente pedindo a ajuda de vocês. Quem puder ajudar, tá bom? O ministro David aí se disponibilizou a estar me ajudando, tá bom? Que Deus venha abençoar a vida do servo de Deus grandemente e que Deus possa retribuir a cada um de vocês. E orem por ela, meus irmãos, para que Deus venha tirar ela da rua, né? Para que Deus venha tirar ela da rua, para que Deus venha fazer alguma coisa, meus irmãos, porque nós estamos aqui em oração para que Deus venha mover, né, meus irmãos? Vamos aqui estar em oração para que Deus venha mover a situação dela, e por outro lado a gente age de alguma forma. Então, meus irmãos, vocês que puderem contribuir, contribua, tá bom? Como o próprio Jesus falou, né? Tive sede, não me deste de beber. Tive fome, não me deste de comer. Estava nu, não me vesti. Estava preso, não me visitaste. Então, meus irmãos, faça parte de vocês para com Deus. Deus abençoe a todos grandemente. Se eu me embaralhei aqui, me perdoe. O ministro David aqui me ligou, tá? Mas tá aí, meus irmãos. Esse é meu pedido encarecidamente. Que Deus abençoe a todos.